are you, student? Tudo bom com você? Eu sou o teacher Ticiano, professor de língua inglesa da Rede Municipal de Ensino de Passos. E hoje vem mais uma aula, aula 13, aula 13. Vou falar com o 7º ano. Nessa aula, nós vamos abordar o assunto sobre o pronome objetivo, object pronoun em inglês. Como ele funciona, como ele é colocado na frase, ok? Pay attention, close attention. Ok, 7º ano. Vamos na nossa aula 13, falar sobre object pronouns. São os pronomes objetivos, turma. Então, nós temos eles aqui, ó. Object pronoun. Um dos tipos de pronomes pessoais existentes em inglês substitui o nome ou substantivo, que são o objeto da sentença. O que está querendo dizer isso aí, 7º ano? É o seguinte. Primeiramente, quero relembrá-los o que é um pronome. O pronome, ele vai substituir um nome. Não é verdade? Né? Então, às vezes, está o nome Ticiano é um nome. Se você for substituir esse nome pelo pronome em inglês, se ele for colocado antes de um verbo, que no caso ele vai ser o sujeito da frase, é o pronome pessoal do caso reto, né? Então vai substituir o nome Ticiano por he, porque ele é o sujeito da frase, ele vai vir antes do verbo. Agora, a nossa aula de hoje, nós vamos substituir nomes que estão depois do verbo. Por exemplo, Maria ama o João. São dois nomes. A Maria está antes do verbo amar. No caso, Maria ama. Então, o verbo ama, amar. Maria está antes. Então, você vai substituir Maria por she. Agora, o João está depois do verbo. Então, você vai substituir esse nome João, no caso, em inglês, o John, você vai substituir ele por him, e não por he. Por he, se o João estivesse antes do verbo. Então, esse é o foco da nossa aula. Vamos prestar atenção nisso. Olha aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Look at the following table about object pronouns. Então, nós temos uma tabela aqui, turma, que o Garfield está apresentando para vocês. Olha lá, ó. Subject pronouns, que são os pronomes, são o sujeito da frase, né? Vocês lembram que esses pronomes, eles são o sujeito da frase, no caso reto. Então tá lá, I, you, he, she, it, we, you e they. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome pessoal. Vocês já conheciam esse pronome pessoal. O correspondente dos pronomes pessoais que estão aqui, ó, as correspondências, tá? Para I é me. Agora, para you deu coincidência, 7º ano, you é you mesmo. Para he é him, she é her, it é it, também deu coincidência, então tem que tomar cuidado com isso. Para we é us e para they é them. Ok? Então, olhem aqui. Vou dar esse exemplo direto aqui para vocês, ó, que tá, ó, de pronome objetivo. Olha lá, ó. Você vai substituir, ó. Vou voltar aqui mais um pouquinho. Esse exemplo, para mim, ele é maravilhoso, ó. Mary loves Peter. Mary, o love levou o S, porque Mary é she. Então, para he, she, it, o verbo de ação leva S. Lembraram, 7º ano? Então, por isso que, ó, Mary loves Peter. Então, o que acontece? Você tem que ver, o verbo é love. Antes do verbo tem Mary, depois do verbo tem Peter. Não é verdade? Então, olhem bem. Aqui não substituiu o nome Mary pelo pronome. Se fosse substituir, o Mary seria she, porque antes do verbo é o pronome pessoal. Ok? Igual na tabela que o Garfield está apresentando para vocês aqui, olha lá, ó, pronome pessoal, ó, pronome sujeito, subject pronoun, é um she, seria, tá vendo esse she aqui, ó?
ele teria que colocar aqui no lugar de Mary. She loves him. Ela o ama. Não é verdade? Traduzindo para português. Então, olha lá. Mas como o objetivo da nossa aula é o pronome objetivo, então eles são usados depois de verbos, então nós vamos substituir o Peter, o nome, pelo pronome him. Porque lá, seguindo na tabela, o correspondente para he é him. Ok? Tenho certeza que vocês compreenderam dessa forma. Olha lá, ele sempre, o pronome objetivo sempre vem depois do verbo. Sétimo ano. Agora aqui, ó, já fazendo o exercício, orientando vocês para vocês fazerem o exercício, vocês vão sublinhar o pronome correto e completar as sentenças abaixo. Então, esse exercício, o que tem? Vai ter o sujeito, verbo, e depois você vai ter que colocar o pronome objetivo. Ok? Então, tem frases aqui que vai começar com o sujeito. Quer dizer que você tem que ver onde que está o verbo. Se for antes do verbo, você coloca um pronome pessoal. Olha lá naquele quadro que o Garfield estava lá, você vai olhar naquele quadro. Pronome pessoal é aquele primeiro, I, you, he, she, it, we, you e they. E depois o pronome objetivo, me, you, him. Aí você vai colocar him, her, us e them. Você olha então lá naquele quadro lá em cima que eu acabei de falar para vocês. Então vocês vão ter que olhar sempre o verbo. Por exemplo, na frase número 1, I see you. Então, see é o verbo ver. Repare que, então, tem um espaço em branco depois do verbo. Então, você já sabe que depois do verbo você vai ter que colocar um pronome objetivo. Então, aqui, ó, they é o pronome pessoal e them é o objetivo. Então, eu estou dando essa dica para vocês só para vocês entenderem como é que vocês vão fazer esse exercício. Ok? Estou orientando vocês a fazer. Então, a primeira vai ser them, você vai colocar assim, I see them every day at school. Eu os vejo todos os dias na escola. Então, seria o them. Então, a mesma coisa você vai fazer com 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o exercício número 10. Você vai ver onde estão os verbos, ó. Vou dar a dica para vocês. No número 2, você tem duas orações. Ó, the baby often cries. O bebê frequentemente chora. Quando, vai começar outra oração. Por quê? Quando que vê um estranho, uma pessoa estranha. Então, ver, ó, é o verbo ver. Você vai ter que colocar agora o pronome que é usado antes de verbo. Ok? Na número 3, então você vai ver, antes do verbo você usa o pronome pessoal ou objetivo. Ok? Então, eu vou repetir mais uma vez para vocês. Antes de verbo, pronome pessoal. Depois de verbo, pronome objetivo. Ok? Sétimo ano. E o pronome objetivo, igual está aqui na número 3, she never goes to the movies with... Aí é o seguinte. She never goes. Ela nunca vai para o cinema. O pronome objetivo, ele é usado depois de verbo com ou sem preposição. Então, com ou sem. No caso da frase 3, depois do verbo tem uma preposição, with, que é com. Então, isso acontece muito em inglês. Tem o verbo e uma preposição na frente. E na frente do verbo com a preposição, você vai pôr o pronome objetivo. Porque o pronome objetivo é usado depois de verbo com ou sem preposição. Ok? Não esqueçam disso não. Isso é outra parte importante da nossa aula. Na number 4, você tem que ver o verbo é help, né? Então você vai colocar o pronome na frente de help. Aí você vai, acabei de falar para vocês, aí vocês vão escolher agora, se é o pessoal ou o objetivo. Número 5, number 5, o verbo é play, tem o play como uma preposição, não tem problema, acabei de falar. Na frente do verbo com ou sem preposição, pronome objetivo. Number 6, o verbo é he writes many letters to. Então, na frente do verbo, vamos colocar qual tipo de pronome? Number 7, o verbo é know, na frente do verbo também. Number 8, o verbo é like, na frente do verbo like, você vai colocar o quê? Pronome pessoal ou objetivo? Number 9, o verbo sit, ok? Na frente dele.
escolhe o pronome. E number 10, teaches, que é o verbo teach, é o verbo ensinar. Na frente do verbo, escolha também o pronome adequado. Na atividade number 2, você vai mudar, né? Você vai substituir os pronomes do sujeito pelos respectivos pronomes objetivos. Ó. Essa aqui é tranquilo. Você olhando a tabela do Garfield lá em cima, que eu falei para vocês, o correspondente para I, qual que é, para it, you, não é verdade? E assim por diante, você vai colocar, ó, those books, aqueles livros, são eles. Então, aqueles livros eram como se fosse they, eles. Pronome pessoal. Qual que é o correspondente? O pronome objetivo para they. Você coloca na frente, para you, she, they, my teachers, my parents, his new car, o carro novo dele. É o carro novo dele. E assim por diante, ok? No exercise number 3, vocês vão completar as sentenças usando o pronome objetivo. Olha lá, a Ana, que é she, ela goes to college. I see, qual que é o correspondente? Porque o she é o pronome pessoal. Olhando aquela tabela lá em cima novamente, você vai colocar o correspondente, o pronome pessoal, she, qual que é o objetivo? O pronome objetivo correspondente a she. Na letra A, letra B, o Tom e o Adam são eles, they, qual que é o correspondente para they? Letra C, para we. Letra D, they. Letra E, is your brother? O seu irmão é ele. Olha lá, he. Qual que é o correspondente? O pronome objetivo para he. My sister, o para she. Correspondente. Your magazine é it. Qual que é o correspondente para it? Boys, os garotos são eles, they, olha lá. E para she, que é ela, qual que é o correspondente, ok? No exercise number 4, você vai completar as sentenças com os pronomes pessoais e com os pronomes objetivos. Então, vocês vão ter que ver, antes do verbo é o pessoal, depois do verbo é o objetivo. Então, aqui o verbo é is. Você vai ter que colocar o pronome correto antes do verbo. Você vai escolher se é he ou him. Na número 1. Número 2, question 2. I live with, eu moro com, olha lá, depois de verbo com preposição. Então, qual pronome você vai colocar? Na question number 3, antes do verbo, qual pronome você vai colocar? É them ou they? Na question number 4, você vai colocar antes do verbo novamente. Antes do verbo, hein? Então, pronome pessoal ou objetivo? Na number 4. Tenho certeza que vocês vão colocar o pronome correto, ok? Sabendo disso, 7º ano, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula. See you next class. Bye, bye.